Então, tem uma coisa bem importante para falar para vocês hoje. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre saúde mental, sobre doenças mentais, saúde mental. Queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem como está a sua saúde mental? Vocês dão importância para ela como deveria ser dado? Ou esse é um assunto que ainda é um tabu para você com você mesmo, ou na sua família, entre os seus amigos? Porque se for um tabu, eu sugiro que você comece a falar mais sobre o assunto e a repensar isso, porque é algo bem importante. E tá ficando cada vez mais importante. Tem um aspecto aqui em Vancouver, e os desavisados podem se assustar um pouco com isso, principalmente os newcomers, pessoas que acabaram de chegar aqui, que é a quantidade de pessoas com problemas mentais que a gente vê nas ruas, tá? Principalmente pessoas com esquizofrenia. E eu tenho alguns palpites sobre isso, baseado em algumas pesquisas que eu fiz, alguns estudos que eu fiz, e também nesse convívio diário aqui, né? A gente acaba ficando com algumas impressões. Então são umas impressões, mas eu pesquisei alguns dados para vocês da Organização Mundial da Saúde e também do governo canadense, e eu quero compartilhar com vocês. Para começar esse papo, é preciso que a gente alinhe o que é uma mental disorder, o que é uma doença mental, um problema mental. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, os distúrbios mentais compreendem uma ampla gama de problemas com sintomas diferentes. No entanto, eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos anormais, emoções, comportamento e relacionamentos com os outros. Alguns exemplos, né, de problemas mentais: esquizofrenia, depressão, deficiências intelectuais, distúrbios devido ao abuso de drogas, transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, enfim, e a maioria desses distúrbios pode ser tratada com sucesso. Então, voltando a Vancouver, voltando aqui ao Canadá, principalmente aqui em Vancouver, que é a cidade onde eu moro e é a cidade onde eu vivo, posso falar melhor daqui. Eu não posso afirmar para vocês que aqui tem mais doentes mentais com relação ao Brasil ou com relação à cidade que eu morava, Curitiba, por exemplo, que também tem muitos doentes mentais e visivelmente na rua a gente consegue ver isso nas ruas também lá em Curitiba, principalmente esquizofrenia. Mas eu não posso afirmar que aqui tem mais, ou que aqui tem muitos e que é demais, mesmo que eu veja isso todo dia. Por quê que eu não posso afirmar isso? Primeiro, não tem nenhuma pesquisa, né? Não encomendei nenhuma pesquisa comparativa. Então a gente não pode falar coisas assim sem ter números, né, comprovados por alguma fonte confiável. Outra coisa, eu não posso falar isso porque aqui tem um fator que me deixa em dúvida o tempo todo com relação a isso, que é: as pessoas são incluídas. Aqui as pessoas com problemas mentais, desde que não sejam tão graves ou violentos que vão pôr em risco a vida dos outros ou em risco a elas mesmas, né? Elas estão na rua, elas vivem na sociedade, elas vivem como qualquer outra pessoa vive. Então, como elas são incluídas, a sociedade aqui é muito inclusiva, eu não tenho como dizer se tem mais ou não tem, porque se essas pessoas são incluídas e elas vivem como eu, como você, como qualquer outra pessoa que tem saúde mental, então isso significa que a gente vê mais elas porque elas estão aí, né, aos nossos olhos. Aqui em hospital psiquiátrico fechado só ficam pessoas que realmente representam um perigo para a sociedade ou para elas mesmas, né? Ou quando elas estão em tratamento intensivo e tal. Mas há muito tempo já já acabaram com manicomios, essas coisas, graças a Deus, e que até foi um movimento mundial isso, né? Mas as pessoas não vivem confinadas aqui. Então é muito comum você ver nas ruas, nos ônibus, nos restaurantes, nos cafés, na biblioteca, nos estabelecimentos em geral, pessoas com problemas mentais e alguns bem graves, assim. A gente vê direto pessoas com esquizofrenia, pessoas falando sozinhas, porque as pessoas ouvem vozes, né? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês um link bem interessante e que pode exercitar de forma positiva em vocês a empatia pelas pessoas que sofrem de esquizofrenia, que é uma das doenças mentais mais graves que tem.
E essas pessoas, algumas delas, dependendo do grau da doença, do nível de esquizofrenia, elas ouvem vozes, elas veem coisas, têm alucinações e aquilo para elas é uma verdade, né? Então, às vezes você tá andando na rua aqui, ou você vai na praia, ou você senta no ônibus e tem uma pessoa lá falando com um amigo imaginário, ou com várias pessoas ao mesmo tempo. E geralmente essas coisas imaginárias são negativas. Então eu quero deixar esse link aqui embaixo para vocês. É pesado, mas eu acho que é importante, que é uma simulação de como seria um dia na vida de um esquizofrênico. O que ele ouve, o que ele vê, porque são pensamentos e vozes muito, muito negativas, sempre de conotação pejorativa, negativa, ameaçadora. Então você imagina ficar ouvindo isso o dia inteiro, né? Coisas ruins, né? E você realmente achar que aquilo é verdade, aquilo é uma realidade pra você, né? Então aqui é muito comum a gente ver isso. E no começo choca um pouco, porque no Brasil a gente realmente não tá acostumado a ver essas pessoas incluídas, né? Por isso que eu falo que eu não posso dizer se tem mais aqui, tem mais lá, né? De acordo, proporcionalmente, né? Se a gente pegasse, por exemplo, sei lá, entre 100 mil habitantes de uma cidade, 100 mil de outras e comparasse, mas eu não posso falar porque... Será que no Brasil essas pessoas não estão confinadas em casa por vergonha da família, ou até pela família não saber lidar com o problema, ou pela família ter medo que essa pessoa saia e seja maltratada? Porque aqui as pessoas não tratam mal quem tem doenças mentais, muito pelo contrário. Claro que tem preconceito, tem algumas coisas que a gente vê que são erradas, mas de forma geral o respeito é enorme, né? E até se torna uma coisa comum, né, depois de um tempo. E deve ser assim, porque desde que essa pessoa não esteja oferecendo um risco de morte ou de violência para alguém ou para ela mesma, por que não, né? Qual o problema de essa pessoa falar sozinha, né? Tem gente que fala sozinho e nem esquizofrênico não é. Tem gente que faz coisa pior e, né, não foi diagnosticado necessariamente como doente mental. Então, eu sou de acordo com as políticas aqui do Canadá e de Vancouver nessa parte de incluir essas pessoas, né? Elas merecem ter uma vida normal, e isso inclusive contribui com o tratamento delas, ao invés de elas ficarem confinadas. Mas eu tenho alguns palpites assim de por que a gente vê tanto canadense com problemas mentais, e principalmente aqui em Vancouver. Antes de falar desses meus palpites, dessas minhas impressões, eu queria dividir com vocês outras estatísticas, tá? Que vão ajudar vocês a entender um pouquinho melhor. Então vamos lá, vamos para algumas estatísticas aqui que eu separei para vocês, só pra gente ter uma noção, né, não ficar vagando no escuro. De acordo com o governo canadense, estima-se que de 10 a 20% dos jovens canadenses são afetados por problemas mentais. Eles chamam de disorders, né, distúrbios mentais. Cerca de 500 mil canadenses perdem trabalho todos os dias devido a problemas mentais. Ou seja, eles faltam a trabalho todos os dias. 500 mil canadenses faltam trabalho por causa de problemas mentais. 21,4% dos trabalhadores canadenses vão experienciar problemas mentais, vão ter problemas assim nas suas vidas. 1 em cada 3 canadenses tem experienciado doenças mentais durante a vida. Tem experimentado essa triste realidade durante a vida. 1 em cada 3 canadenses. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. E quando a gente fala em ansiedade, gente, não é aquela ansiedade que, ai meu Deus, vou viajar pro Canadá amanhã, tô tão ansiosa, ai porque eu tô esperando minha prova do Enem sair amanhã e tô tão ansiosa. Não, não é esse tipo de ansiedade. Ansiedade é uma outra coisa. Também vou deixar links aqui, vou deixar um monte de link aqui pra vocês verem, pesquisarem, se informem, porque tem muita coisa assim maldita, mal falada, muita má informação espalhada também. E ansiedade não tem nada a ver com essa ansiedade aí de encontrar um namorado amanhã. É outra coisa, é um distúrbio muito grave que dá falta de ar, taquicardia, pensamentos negativos, a pessoa não consegue dormir, enfim, uma merda. A depressão atinge 16% dos brasileiros. E segundo o governo canadense, no Canadá, a depressão atinge 5,4% dos canadenses. A depressão clássica, digamos, né? Não a depressão do transtorno bipolar, que isso tem a taxa um pouco menor. A depressão mesmo, que tem diferença também. Mais do que os números, quando a gente tá nas ruas aqui e a gente
viveu, pessoas que viveram as duas realidades, né? A do Brasil e a do Canadá. É um choque muito grande, né? E por isso que eu fico me perguntando tanto, né? Será? Então eu tenho alguns palpites que eu queria dividir com vocês, porque é importante para quem tá vindo para cá, morar aqui em Vancouver, ficar ciente do que acontece, não se assustar, sabe como se comportar, tá ligado nas coisas que acontecem ao seu redor, não ser uma pessoa alienada que vive dentro de uma bolha. Eu acho importante isso, sabe? Porque aqui no Canadá as pessoas são muito conscientes dessas coisas. Então, eu tenho alguns palpites. O primeiro palpite, porque eu acho que tem tanta gente com problemas de esquizofrenia aqui em Vancouver, principalmente jovens. Eu vejo muitos jovens na rua com esse problema. Então, segundo pesquisas muito sérias, o uso da maconha, o uso contínuo da maconha entre jovens de 15 a 25 anos, entre 15 a 25 anos de idade, pode desencadear problemas mentais sérios, como a esquizofrenia, como a depressão bipolar, como outros problemas em pessoas que têm a tendência a ter esse problema. Então, se você tem alguém na família, ou se você não sabe se você tem... Por isso que eu sou contra o uso de drogas, de qualquer droga, inclusive da maconha. Porque você não sabe que problemas que você tem, você não sabe como que é a sua genética. Aí você vai dar mole pro azar, aí você vai lá fumar um baseadinho, no outro dia você fuma também, no outro dia você vai lá quer impressionar os amigos, daí daqui a pouco você já tá mergulhado na cannabis, e isso pode sim desencadear uma esquizofrenia braba, da qual você nunca vai se livrar, porque tem problemas mentais, como esses problemas profundos, né, graves, esquizofrenia, depressão bipolar, que uma vez que você tem, gente, infelizmente tem que tratar pra sempre. Tem que tratar pra sempre. Então, sabe, essa é uma opinião que eu tenho. Por quê? Quem não sabe, aqui em Vancouver tem uma cultura muito forte da maconha. Tem uma cultura muito forte de apologia à maconha. E agora tá sendo legalizada, né? A maconha tá sendo legalizada, o que é uma coisa boa, porque evita, né, que existam traficantes, né, de maconha, ou seja, se os seus filhos vão crescer aqui em Vancouver com a cultura da apologia da maconha, pelo menos eles não vão estar expostos aos traficantes da maconha, né, o que seria bem pior. E também por isso que a cidade, em parte por isso a cidade é tão pacífica, que já tira todo esse tráfico relacionado a cannabis, né? Então, mas eu acho assim, quando eu soube disso, que eu comecei a estudar isso no college que eu fiz, que foi voltado para serviço social, então tem uma parte que a gente estuda algumas coisas relacionadas à psicologia, à psiquiatria e problemas mentais. E quando meu professor, que é psiquiatra, ele falou que da relação entre a maconha e a esquizofrenia, eu falei, gente, será que é por isso que aqui tem tanta gente assim na rua, que a gente vê tanta gente com problema de esquizofrenia? Será que tem relação? É óbvio que tem relação com outras drogas pesadas também, que é o meu segundo palpite. Outras drogas pesadas, né? Aqui as drogas são pesadas, metanfetamina, crystal meth, heroína, né? Os opioides, né? São drogas assim que estão matando muitas pessoas. Tá uma taxa de overdose absurda aqui nos Estados Unidos, já é considerado uma epidemia. Então isso também, essas drogas pesadas também causam doenças mentais graves, não é só a maconha, né? É que geralmente o jovem começa com a maconha, né? Quando falam, maconha é a porta de entrada das drogas. Não é que é a porta de entrada para as drogas no sentido de que, eu vou experimentar um cigarro de maconha e daí já vou ter vontade de experimentar uma heroína, uma cocaína. Não é exatamente assim. É mais no sentido de que você já vai estar naquele meio, você já vai ter experimentado uma relação com, eu tô né, curtindo um barato aqui diferente, já vai estar em outros estados de consciência, enfim. É um assunto que dá muito pano pra manga, mas eu não quero polemizar nisso aqui. Vamos voltar. Então, o outro palpite que eu tenho também, por que tem tantos doentes mentais aqui? Falta de sol, né? Todo mundo sabe que a falta de sol causa bastante problemas, né? Principalmente depressão. Outro problema, solidão. Eu fiz um vídeo sobre Vancouver cidade solitária, né, sobre uma matéria que saiu falando dos jovens que se sentem solitários aqui. Quem não viu, veja lá, deve estar aparecendo aqui pra vocês. Então a solidão também é um fator, sabe? Outra coisa que
também causa muita doença mental, que as pessoas precisam entender que uma coisa está sempre ligada à outra, que é a homelessness, que é a pobreza, os moradores de rua, as pessoas que não têm onde morar e que acabam ficando na rua. Então, morar na rua também faz com que as pessoas tenham relação direta com doenças mentais, porque daí é causado um trauma, do trauma pode desencadear uma doença, enfim. E também as pessoas acabam indo para as drogas, o que... Uma coisa está sempre relacionada à outra, gente. Está sempre relacionada à outra. Tem um escritor aqui na comunidade de Downtown Eastside que ele fala muito sobre isso. Ele é morador de rua, costumava escrever também muita coisa no Twitter. Eu não tenho certeza se ele ainda tá no Twitter. Eu vou tentar achar e colocar o link aqui pra vocês. E ele fez um texto fantástico que saiu no Metro Vancouver, se não me engano, saiu num jornal de Vancouver, falando que vocês não sabem nada sobre morador de rua, que na verdade é tudo sobre doença mental. E que ele tá nas ruas há muito tempo e ele fala dessa ligação da doença mental com as drogas e com a pobreza, enfim, com o fato das pessoas estarem nas ruas. E quem acaba lidando com isso vê que é todo um sistema muito amarrado entre essas coisas, assim, uma coisa tá ligada à outra. Então esses são os meus palpites, assim, mas principalmente eu acho que o jovem aqui ele começa a usar drogas muito cedo, sabe? Infelizmente. No Brasil também, claro, mas eu tô concentrando agora mais meu pensamento aqui, né? E a maioria das doenças mentais, gente, ela começa com 14 anos. Então essa fase 14 a 17 anos é muito crítica, é muito delicada. O teu cérebro ainda tá em formação, enfim, né? Então eu vejo assim, às vezes, aqui o álcool também, né? O álcool, mas eu acho que os problemas maiores aqui com relação à doença mental é realmente o uso de drogas. Uma outra coisa também que pode dar essa impressão de que aqui tem mais doença mental, que aqui tem esse problema maior, não é só por tudo isso que eu falei, mas também pelo fato de que aqui não é um tabu. Então a gente vê muito anúncio no ônibus, anúncio nas ruas, nos jornais, anúncio de procure ajuda, um monte de instituição que ajuda. Tem uma linha aqui direta que é só para cuidar de casos de transtornos mentais, que você liga, quem tem o plano de saúde não paga nada. E tem outras N instituições que cuidam disso, que ajudam, desde jovens até... Tem instituição que cuida só de homens com problemas mentais, tem instituição que cuida só de mulheres, tem instituição que cuida só de adolescentes, de adolescentes com outras etnias, enfim, tem de tudo. Então talvez por não ser um tabu, por estar sendo muito falado como uma coisa natural e que deve ser assim mesmo, e também por ter tanto recurso, tanta ajuda, talvez a gente veja mais o assunto e dê essa impressão, né, de que tem mais. E no Brasil ainda não se fala muito disso, já melhorou muito, já melhorou horrores. Hoje se fala muito sobre isso, tem um monte de vídeo no YouTube, mas ainda assim, no dia a dia, nem se compara a como é tratado as coisas aqui no Canadá, no sentido de naturalidade. Até as pessoas, eu lembro que eu tava trabalhando na loja uma vez e uma senhora foi pagar, ela tava acompanhada da filha dela. Uma menina muito bonita, assim, as duas estavam super bem vestidas, dava pra ver que eram pessoas de posses, né, até, e a mulher com cartão de crédito super diamond, premium, blá blá blá, e de repente essa mulher falou assim pra mim, então, hoje eu vim comprar esses presentes pra minha filha, porque ela tava homeless, ela tava perdida, tava homeless, ela tá com alguns problemas mentais. Ela falou pra mim assim, como se fosse como se fosse passa o sal, sabe? E eu olhei pra menina, eu já tinha percebido que ela tinha alguma coisinha diferente, mas quando a mãe falou isso, eu olhei pra ela assim e falei, nossa, gente, é assim que as coisas têm que ser, né? Aquela mãe tava feliz da filha tá de volta pra casa, enfim, eu já fiquei imaginando 1000 histórias, né, na cabeça sobre elas, mas aquela mãe tava feliz e tava querendo falar pra alguém, né? No Brasil talvez essa mãe ia esconder isso, sabe? Então aqui não, aqui as coisas são tratadas de forma diferente. De forma geral aqui no Canadá, assim, né, as coisas são menos tabu. Até porque, todos nós temos algum problema.
Todo mundo um dia já tomou pílula para dormir, já teve ansiedade, já teve um ataque do pânico, já teve, que mais, depressão. Eu tive depressão quando eu cheguei aqui. Eu achei que eu nunca ia ser afetada por problemas mentais dessa natureza, né? Depressão é um distúrbio mental que pode ser passageiro ou não. E eu me vi com depressão, que até hoje eu tô tentando superar todo esse ciclo depressivo que eu entrei. Quando eu cheguei aqui, eu até fiz um vídeo sobre isso também. Então, assim, todo mundo tem um problema. Às vezes as pessoas escondem também, porque tem muito preconceito. E quando eu vejo alguém falar de saúde mental e falar das suas coisas, assim, e externar os seus problemas, eu fico muito feliz, porque eu acho que o primeiro passo é essa consciência, o primeiro passo é sabe, trazer a luz pra isso, sabe? E compartilhar e não ficar escondendo. Uma coisa que pode ajudar o outro, sabe? Que tá ouvindo. Inclusive, falar em ajudar o outro, uma coisa que as pessoas podem fazer, devem fazer, é já começar a modificar um pouco a linguagem, né? E aqui a gente vê muito isso também, né? Uma linguagem mais respeitosa. Então, aquele fulano não é doido, não é maluco, não é noiado, sabe? Evitar esse tipo de linguagem, principalmente na frente das crianças que vão crescer achando que aquilo é certo, né? Então, assim, sempre falar que aquela pessoa tem tal problema, sofre de tal problema. Inclusive, a gente aprende que não falar que aquela pessoa é esquizofrênica, e sim, ela tem esquizofrenia, ela sofre de esquizofrenia, está sofrendo de tal problema, porque ninguém é a doença, né? A pessoa é a pessoa. A pessoa tá sempre acima da doença dela. Então, a linguagem também ajuda a mudar o pensamento, né? Acho que a linguagem é onde parte tudo, assim. É o tratamento que você vai dar para as pessoas e tal. Ter empatia pelos outros também. Procurar ajudar quem tá por perto. Ajudar quem tá perto é sempre muito mais difícil, né? Porque você vai ter que ter contato com a pessoa, pegar na pessoa, abraçar a pessoa, ou levar a pessoa no médico, enfim. Mas é essa pessoa que tá perto de você que você tem que ajudar mais, sabe? Mas eu acho que começa por aí, sabe? E também aquele que você vê na rua, se você não pode ajudar, você respeita, sabe? Respeita, não tira sarro, ensina as crianças a como tratar as pessoas, assim, não discriminar. Não discriminar é tudo, assim, que a gente pode fazer. E também no ambiente de trabalho, sabe? Mostrar respeito. E você que é chefe de uma pessoa que tem problemas mentais, ou que sofre de depressão, ou que você não sabe por que aquela pessoa está se comportando daquela maneira. Às vezes as pessoas parecem esquisitas, estranhas, mas elas estão com algum distúrbio, né? E às vezes nem elas não sabem. Então, assim, eu pergunto pra vocês, o que vocês estão fazendo pra melhorar a saúde mental de vocês? Mas é importante a gente estar sempre ligado. Puxa, será que eu tô bem? Será que isso é normal? Não ache que aquele estado que você tem de tristeza contínua, de meses e meses e meses, é normal. Não ache que um estado de psicose, de repente, que você teve, ou um ataque do pânico é normal. Vai buscar ajuda, sabe? Se eu acho que a vida moderna contribui para problemas mentais, eu acho sim, mas esses problemas sempre existiram, sempre, desde que o mundo é mundo. Talvez agora, né, só que antigamente as pessoas achavam que as pessoas tinham demônio no corpo, enfim, um monte de coisa desse tipo, mas hoje tá sendo mais estudado, tá ficando mais claro, mais popular, as pessoas estão sabendo cada vez mais o que são os problemas. Eu acho que tem um pouco de falta de empatia também, né? Então isso também acaba contribuindo, solidão também. E eu acabo esse vídeo deixando uma pergunta pra vocês, né? Uma reflexão também que eu faço comigo e eu deixo pra vocês pensarem. Quero que vocês deixem seus comentários. Será que aqui parece que tem mais pessoas com problemas mentais porque elas são incluídas e existe menos tabu e se fala mais sobre isso e tem mais recurso e daí elas estão livres pra viver em sociedade? Ou será que no Brasil é que tem mais, só que elas estão escondidas, estão confinadas em lares, hospitais, casas, enfim, sem ajuda, sem assistência, e de alguma forma elas não têm a chance de viver essa vida que todo mundo vive? Muito obrigada por me assistir, compartilhe esse vídeo com quem você gosta, me segue lá nas redes sociais, um beijo e até a próxima. Dizem que sou louco.